Olá, otakus e otomis! Bom, galera, eu quero discutir sobre a origem do Asta, não especificamente a origem, mas eu quero falar pra vocês como ele ganhou o Grimório do Trevo de 5 folhas. Sim, galera, eu vou falar pra vocês, e isso é uma teoria que eu bolei há muito tempo atrás, mas eu abandonei, eu esqueci, porque eu tinha postado e deu muita merda, eu sofri muito hate, e agora um amigo meu, um inscrito do canal, o Thiago, o cara comentou sobre isso e eu me lembrei, cara, créditos para o Thiago. E agora, graças a eles, eu lembrei dessa parada, transformei tudo e a gente vai comentar como realmente o Asta recebeu o Grimório de 5 folhas. Você vai falar, ah, mas é porque ele é escolhido do sei lá o que demônio. Não. E se eu te falar que o Asta já entrou em desespero? Como assim, JL? Vamos discutir sobre isso, moleque. Então se você for novo, se inscreve aí no canal pra dar aquele apoio moral. Yeah! Compartilhe esse vídeo com seus amigos também. A edição do celular dá muito trabalho e é isso aí. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom, galera, a gente vai começar a analisar a seguinte coisa aqui, que é muito interessante que, nossa, meu pai do céu, o Thiago, ele deixou um banho de notas pra gente que não existia pra mim há muito tempo atrás. Mas eu vou falar especificamente de tudo que, como foi, como tava indo e como funcionou. Bom, galera, vamos primeiro captar a seguinte coisa. O Asta sempre foi, sempre, cara, foi humilhado, na teoria. Asta foi humilhado até mesmo pelo aquele garotinho que hoje em dia se inspira nele, que tem a magia de fogo e tá lá em Rajin, sabe? Então, Asta era humilhado por não ter magia, mas isso nunca foi de abater nele. Mais ou menos. Asta ainda era uma criança e todos nós devemos aceitar que de um modo ou de outro aquilo afetava seu sentimentalismo, como toda criança, como todo Narutinho, todos sofrem, todos sentem emoções. Tá, e disso daí o que a gente conclui? Tá, o Asta, ele já era um pouco cabisbaixo, só que ele sempre se esforçava muito e ele foi sempre esforçado porque ele não queria desistir, mas estar cabisbaixo e não querer desistir são coisas diferentes e que podem circular pro mesmo lado, todo mundo sabe disso, porque, olha, é muito fácil você ser triste, mas não querer desistir das coisas, então, é porque tem muita gente que mistura nos comentários os sentimentos com a racionalidade, a decisão, e a gente tem que falar essas coisas aqui pro pessoal se tocar que não! Ele não precisa estar triste e ser um fracassado. Ele pode correr atrás e ainda ser triste, tá ligado? JN, onde você quer chegar com isso? Bom, é o seguinte, olha, vamos analisar. Quando o Asta não recebeu o Grimório dele, foi a gota d'água. Galera, vamos ser sinceros, o cara já era um pouco triste de certa forma, mas ele sempre nunca desistiu, sempre se esforçando cada vez mais, e isso era muito admirável de se ver. Mas, quando você está em um local onde todas as pessoas ali vão receber um Grimório, e o Asta também deveria receber aos seus 15 anos, ele é o único a não receber, suas esperanças acabam. Vamos ser sinceros, de verdade, Asta não tinha esperança ali. Ali era o fim. Eu acho que no momento o Asta ia virar um Robin, mas aí o Yuki Tabata fez as outras coisas que eu fiquei, caraca, eu não pensava nisso. Mas tudo bem, o Robin, eu achei que era pra ser o Batman, eu tô viajando. Mas aí, enfim, o que acontece? Asta realmente perdeu suas esperanças ali. E ele não entrou em, como a gente pode falar, ele não chegou a entrar em um grande desespero, mas suas esperanças já se perderam. Afinal de contas, Asta não tinha nenhuma magia. A ideia que ele tinha é que quando ele recebesse o Grimório, ele conseguiria sua magia. Ele não recebeu seu Grimório. Yuno, seu rival, recebeu o melhor dos melhores Grimórios. Mano, tem ideia de como Asta se sente? Galera, mesmo que seja um anime, a gente tem que aceitar que o Asta ainda é uma criança. Tem 15 anos, é um adolescente que já sofria desde pequeno e quando ele achou que ia conseguir se realizar, a vida disse que não. E tipo, por mais bobo, como eu sempre digo que possa parecer, é a realidade. Olha, analise, ele perdeu as esperanças nesse momento e olha, depois disso, ele foi tentar salvar o Yuno. Quando a gente via a situação lá do Yuno papapá. E até esses momentos a gente vê como o Asta já tava se sentindo. O Asta tava muito mal, velho. As esperanças dele eram zero, de verdade. No fundo, ele não queria, mas era zero. E quando ele viu o Yuno lá, ele tentou ajudar ele e tal, que ele ficou preso. A gente olha pra ele. Quando o cara começa a falar que ele não passa de um inútil, que ele não sente magia. Quando o cara falou que ele tinha uma corrente que captava todo o senso de mana e ele disse que não sentia nada no Asta, mano, Asta pode ser burro, pode ser qualquer coisa,
Poderia ser o cara mais idiota da face da terra. Qualquer um consegue entender o que o cara falou. Ele não tem mana, ele não tem nada, ele não tem uma gota de poder mágico. Meus amigos, é aí que o Asta entra em desespero. E olha, uma das coisas que o Thiago mostrou pra gente que foi excelente, que não existia na minha época, essas anotações, olha esse cara, como ele fala pro Asta e o Asta se sente. E olha como o demônio fala com o Patri e o Patri se sente. Ambos demonstram a mesma expressão. Cada um se demonstra uma revolta de um jeito diferente. O Patri se sente bastante revoltado, ele perde as esperanças e entra em desespero. O Patri é em caso maior que o Asta, como eu posso te dizer. O Patri era um portador do Grimório de 4 folhas, ocasionalmente poderia sofrer mais, diferente do Asta que não tinha nenhum Grimório. No entanto, nosso queridinho elfo Patri, ele foi uma situação bem pior. Tipo, ele percorreu um caminho muito mais longo do que o do Asta. Tipo, muito mais longo mesmo. Só mais de 500 anos para chegar onde ele chegou e descobrir que tudo que ele fez era errado. O Asta percorreu um caminho pequeno comparado a isso. Porém, galera, entrar em desespero ainda é entrar em desespero. Isso não tem a ver com a idade ou os anos. De qualquer forma, Asta entrou em desespero. Aí você vai falar, mas não aconteceu nada demais, Asta não virou um demônio. Galera, como Asta vai virar um demônio se ele não tem nenhum grimório pra se corromper? Tipo, é que tem uns comentários que, meu Deus, eu já tô ocasionando. Porque, pai, ó, Asta entrou em desespero. Agora para pra pensar, e se o grimório do Trevo de 5 folhas, esse tempo todo, 500 anos que ele passou ali, 500 anos que a Nero passou protegendo ele, porque ele nunca foi escolhido por ninguém. E ocasionalmente aparece alguém que está em desespero e ele aparece do nada? Não, galera. É simples. E isso também mata a nossa querida, como posso dizer, pergunta. Como alguém consegue um grimório de 5ª folha? É claro, aqueles caras que entram em desespero, eles conseguem o grimório. Isso é fato. Por exemplo, o Patri, quando ele entra em desespero, ele e o grimório dele mudam. O grimório fica de 5ª folha, o Patri começa a se envolver mais em pensamentos malignos e pode virar um elfo negro ou até mesmo um demônio, dependendo da situação. Isso também é bem relativo sobre o que ele pode virar. É válido lembrar isso com vocês. Porque ele vai virar em decorrência acontece. Como eu posso explicar isso? É uma parada bem complexa, é bem difícil de explicar porque não é nada revelado pra gente. Não é nada ocasionado ou revelado. E o Tabata é muito vacilão nessa parte. Ele nunca respondeu a isso. O fato de você utilizar a magia proibida levou ao Lich a estar naquele momento a virar um demônio e tal, assim. Só que o Lich não usou nenhuma magia proibida. Era o que a gente pensava. Ou seja, o Lich, ao obter o Trevo de 5ª folha e entrar em desespero, virou um demônio. Patri, um elfo negro. Asta jamais iria virar nada. Porém, o que o Grimório precisa é de um novo hospedeiro. E esse hospedeiro não pode ser um qualquer. Tem que ser um cara que conhece ou o desespero, ou que faz o desespero, ou que está passando pelo desespero. O Asta estava passando pelo desespero e obteve o Grimório. Foi assim que o Asta obteve. E na realidade, é tudo que o Yuki Tabata fala, galera. Asta não é ninguém especial. Asta é só um cara que deu sorte e conseguiu um Grimório foda. E você fala, não, mas ele é o protagonista, sim, mas o que que tem? Eu conheço um bocado de protagonistas que não é ninguém e depois fica foda. Mano, Yuki Tabata já disse que os pais do Asta não são grande coisa, ou seja, devem ser pessoas comuns. Isso faria todo sentido. Em outras palavras, o nosso querido Asta apenas deu sorte na vida de ter ficado em desespero e ter obtido o Grimório de Trevo de 5 folhas, que por acaso só pode ter um hospedeiro quando ele está passando pelo desespero. O que isso também vale a entender que se o Patri tivesse em desespero, ele ainda poderia utilizar o seu Grimório. Porém, ele tem que estar consciente, ou seja, o Asta deveria ter ido salvar ele e tal, assim. Mas eu acho que a influência do demônio depende muito, tá? Por exemplo, o demônio esteve em toda ocasião em que um deles se desesperou, tirando do Asta. Então eu acho que o desespero, as transformações foram mais ocasionadas pelo demônio do que pelo próprio portador ao entrar no desespero. Não faz muito sentido na minha mente ele entrar em desespero e do nada virar um demônio. Agora um demônio surgir no Grimório, a história é completamente diferente. Mas o Asta pode ser a brecha que a gente queria. Ou seja, toda vez que um portador entra em desespero, podemos supor então que
Ocasionalmente, toda vez que o demônio estava lá, ele fez alguma coisa para ele se transformar. Já que não tinha nenhum demônio na vez do Asta, ele apenas entrou em desespero e obteve esse Grimório. Só recapitulando aqui pra vocês que o Asta não tinha um Grimório, e por causa disso ele não sofreu nenhuma consequência de nenhuma magia, nem do seu corpo físico. Tudo que ele sofreu foi a obter o Grimório. Sofreu não, né? Ele obteve o Grimório. Ou seja, ser um humano comum e estar em um lugar errado, na hora errada, ele ficou desesperado e conseguiu esse Grimório. Ou seja, esse Grimório também pode ser obtido por pessoas que entram em desespero próximo deles. Caso o original já tenha sido, como posso dizer, o mago original já tenha se desesperado e perdido o controle e morrido há muito tempo, como foi o caso de Lich, aí o Grimório foi passado para o Asta. Mas isso tudo aqui é só uma teoria, e o foda é que realmente temos que concordar que ao tentarmos achar algo, vamos sempre nos embolar mais, mas por enquanto vamos manter essa base aqui, que é uma teia de aranha, mas a gente tá tentando, né? De qualquer forma, comentem suas teorias aí, e ao invés de ser tipo um retardado que bota nada a ver ou algo do tipo, na moral, tenta divulgar ou tenta conversar, bater um papo sobre a teoria, porque acho que as pessoas que botam nada a ver ou algo do tipo são as pessoas mais tristes, porque teoria é teoria. Se você não concorda, você faz uma melhor e tenta discutir com a pessoa. Não ficar agindo que nem um ignorante. Mas foda que brasileiro, hein? Mas de qualquer forma, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E cara, desculpa, esse vídeo vai ser mais estilo podcast aqui, porque eu tô falando demais, eu tô falando mais honestamente, desabafando como fã. E é isso aí. Então se você curtiu, compartilhe com seus amigos, seu celular dá muito trabalho. E é isso aí, cara. Não usem drogas. E esse aqui é o canal favorito do PewDiePie. E eu tô gravando no carro de novo. Eu mudei as estruturas da janela. Eu deixei algumas mais baixas, outras mais altas, pra ver se o áudio circula melhor e não fica totalmente tão preso que nem o da última vez. Então comentem aí sobre o áudio, beleza? Esse é o carro das mil maravilhas, e talvez eu ainda grave mais alguma coisa aqui. Então, tchau!